Saudações, este é o programa Fatos e Análise. Esta semana, uma das grandes notícias foi, sem dúvida, o relançamento do projeto liderado pela francesa Total Energies, denominado Moçambique LNG, cuja cerimónia foi presidida pelo chefe de Estado moçambicano Daniel Chapo, em Afuns, Palma, na província de Cabo Delgado. Hoje queremos olhar para esta retoma em vários prismas, dentre eles a questão dos contratos entre Moçambique e o consórcio que quer viabilizar, portanto, este projeto em Moçambique, mas também os ganhos econômicos que se esperam para o país com a sua implementação. Sabe-se que é um projeto que esteve parado desde março de 2021, com a declaração pela Total da força maior por conta do terrorismo no extremo norte da província de Cabo Delgado. A Total dizia não haver condições para que se continuasse a trabalhar. Portanto, esta retoma relança o projeto, relança as expectativas e se espera que anualmente Moçambique venha a produzir pelo menos com uma capacidade de 13,1 milhões de toneladas por ano. As exportações começam em 2029. Portanto, este é mais ou menos o quadro daquilo que se espera com, por exemplo, a criação de mais postos de trabalho, sendo que 80% dos trabalhadores do projeto serão moçambicanos. Foram estas informações que foram ditas ontem no relançamento do projeto. Para a conversa de hoje, estou com Naima Capão. Ela é administradora do Pelouro de Gestão de Concessões e Contratos no Instituto Nacional de Petróleo, INP. Estou também com Egas Daniel, economista, um dos nossos analistas daqui da televisão de Moçambique. Saúdo primeiro a administradora do INP. Bem-vinda à televisão de Moçambique, bem-vinda ao Fatos e Análise. Muito obrigada e gostaria de agradecer por esta oportunidade de estar aqui. Pois bem, sabemos que este projeto é relançado no momento em que a Total manifesta interesse de uma renegociação, porque diz que durante o tempo em que o projeto esteve paralisado, houve custos adicionais. O que sabemos é que houve um documento que terá sido escrito pela Total a dizer que houve um aumento de 4,5 mil milhões de dólares nos anos de paralisação do projeto e por isso o consórcio defende a extensão por mais 10 anos. É pelo menos essa informação que circula. Do ponto de vista de contrato, há de mudar alguma coisa? Mudou alguma coisa para o levantamento da força maior? Obrigada pela questão. Em termos do contrato de concessão, do regime jurídico, portanto, estamos a falar da Lei de Petróleo, do regulamento, do decreto-lei e do contrato de concessão, não há alterações. Não há alterações, o contrato de concessão mantém-se com todas as suas obrigações e deveres e também os direitos para ambas partes, não é? O que altera é que, ao abrigo do contrato de concessão, se houver um evento que não esteja no controle de ambas partes, ele pode desencadear a força maior. E foi o que aconteceu em maio de 2021. A Total Energies declarou a força maior e pronto, as partes sentaram para ver as medidas de mitigação. Isto foi em 2021, portanto estamos a falar de quase 5 anos, o que derivou à suspensão das atividades. Apenas as atividades que não foram afetadas pela força maior é que puderam continuar. Isto para evitar pôr em perigo o próprio projeto, primeiro vidas humanas, claro, porque já estava num momento de implementação do projeto, e também as próprias operações e o próprio projeto. Então, o que aconteceu foi uma suspensão de atividades. O que está a acontecer agora é o término dessa suspensão. E o próprio contrato de concessão, no seu artigo 21, ele suspende, no momento que suspende as atividades, suspende os prazos. Então, a única coisa que estamos aqui a falar é da suspensão dos prazos, os direitos e obrigações eles se mantêm. E neste momento, até o Governo instruiu uma auditoria aos custos incorridos durante o período de força maior. E isto é o que está a ser feito neste momento. Quanto tempo leva a auditoria para termos informação do lado do Governo?
A auditoria é feita por uma empresa independente. Ok. Como sabe, não é O regulador não tem... O regulador tem influência, lançou o concurso foi visado pelo Tribunal Administrativo e é uma empresa independente que faz a auditoria. O INP, claro, participa, mas existe uma empresa independente que foi contratada, portanto, pelo Governo, através do INP, para fazer esta auditoria aos custos incorridos durante a força maior. É um processo normal que está previsto na legislação, não é uma coisa à parte, não é? E eu acho que é muito bem que se faça assim, para que esteja claro de que custos é que foram incorridos. Claro. Daniel, olhando economicamente para este assunto de ter havido ou não prejuízos para a Total, deve ou não haver uma revisão do ponto de vista financeiro do contrato? Bom, estamos a dizer que com a calendarização normal do projeto, aliás, antes cumprimento a si, aos que nos acompanham e também Obrigado. A todos. Exatamente. Significa, uma vez que tínhamos um calendário, e este calendário já tinha, em termos de distribuição de ganhos para o governo de Moçambique, para a própria Total, este calendário já traçava uma trajetória de encaixes financeiros. Estamos a dizer que durante este período houve, de facto, estes custos incorridos por ter que manter, há custos de fornecimento de serviços, há custos até de manter uma atividade mínima, para não pôr em causa, de facto, a viabilidade do próprio projeto em si. Então faz sentido discutir, pelo menos, como é que esses custos são tratados. E também faz sentido discutir a dedução destes custos na matéria coletável da Total, uma vez que o imposto vai incidir sobre o resultado líquido. Então, eu acho que essa discussão é inevitável. Agora, naturalmente que faz mais sentido ainda o governo ter maior poder de barganha nesta renegociação, no sentido de garantir que os custos que estão sendo reivindicados correspondem, de facto, aos custos incorridos. Dois, minimizar, naturalmente, o tempo de extensão do contrato, mais uma vez usando toda a lógica técnica associada a este pedido de extensão, por forma a minimizar as perdas, principalmente para o Estado moçambicano. Naturalmente que todos perdemos pela suspensão, mas a ideia é o Estado moçambicano incorrer o mínimo de perdas possíveis, porque depende, de facto, deste projeto, as suas projeções de encaixes monetários, de recuperação econômica, tudo que se perspectivou em termos de impacto macroeconômico, neste momento, parte disso reside, de facto, nas operações deste projeto. Egas, se o projeto está orçado em por aí 20 mil milhões de dólares e fala-se de um aumento de 4,5 mil milhões de dólares, quase 25% por aí, continua a ser este um negócio viável para o Estado? Bom, eu acho que só pela quantidade de gás que se fala, das áreas envolvidas, mais de 100 e tal trilhões de metros cúbicos, não põe em causa a viabilidade do projeto. Significa que o grande problema neste momento, na verdade, o grande problema era minimizar o tempo de retoma, que é o que conseguiu-se fazer. E acho que houve aqui, de facto, um progresso assinalável para garantirmos que, pelo menos até este momento, tenhamos as operações já suspensas, já retomadas. O que significa que, em termos de viabilidade financeira, continua lá. Viabilidade, o gás ainda tem mercado, o preço internacional certamente vai flutuar, mas todas as projeções continuam lá, tanto que o Fundo Soberano depende deste projeto. Seria necessário, talvez, um evento muito mais extraordinário, um prolongamento muito mais extraordinário do que este, ou uma descoberta extraordinária para dizermos que, de facto, o projeto perdeu viabilidade por conta dessa suspensão. Eu queria também perguntar ao INP se o projeto continua economicamente atrativo, mas depreendo que sim, até porque não estaríamos na fase em que estamos agora. Exatamente. Bom, passaram-se 5 anos e pronto, houve inflação, não é? E isto é que também tem que se verificar questões de inflação, mas também temos um aspecto positivo, as demandas de GNL a nível mundial, elas aumentaram e os preços aumentaram ligeiramente em relação àquilo que era as previsões de produção do projeto anteriormente. Então, é como se fosse um equilíbrio, não é? O que estamos a acontecer. Então, a viabilidade, como disse o colega, a viabilidade do projeto ela está lá,
e o que está-se a fazer neste momento é garantir exatamente que as condições das partes elas se mantenham, não é? As condições económicas, mas os pressupostos fiscais, os pressupostos económicos, eles em princípio se mantêm. Eu queria esclarecer, ou queria pedir o esclarecimento se é correto o que aconteceu, que haja relançamento do projeto, tecnicamente olhando, né, haja relançamento do projeto num contexto em que ainda há uma auditoria do governo a ter que ser realizada, ainda não se chegou a um consenso sobre... A auditoria não é uma questão de consenso ou não consenso, a auditoria é uma questão legal que está prevista. Auditorias estão previstas para se chegar legalmente. A que prejuízos? Não é prejuízos. A que custos é que foram ou não incorridos. Isto é uma questão de clareza e transparência. E isto está previsto. Essa informação não determina a renegociação de alguma coisa no contrato? E eu penso o resultado que final da auditoria, não? Eu penso que não. Em relação ao contrato em si, pois. Bom, legalmente, em minha opinião legal, eu sou jurista, sou gestora agora, mas sou jurista, legalmente não me parece que seja o caso. Esta auditoria é uma auditoria legal, as auditorias são feitas. É certo que esta auditoria é específica para os custos incorridos durante a força maior, mas as auditorias são feitas, mesmo que não houvesse força maior. Vamos supor que não houvesse força maior, a lei e o contrato eles já prevêem auditorias. Auditorias são coisas que funcionam normalmente. Então, esta auditoria não está a ser feita porque a Total pressiona que haja revisão dos custos? Não, esta auditoria foi determinada pelo Governo para que haja transparência e clareza em relação aos custos incorridos durante a força maior, porque a força maior é um evento adverso, não é? Não é uma questão normal, porque como disse ali o colega, se não tivesse havido esta força maior, tudo teria ocorrido normalmente e o projeto já estaria a produzir agora. Então nem estaríamos, se calhar, aqui sentados a discutir esse assunto. Então a força maior é um evento adverso. Então, havendo um evento adverso, eu penso que é normal o governo querer auditar. É uma situação completamente normal. Egas, não sei se compreende a pergunta que coloco. É se nós relançamos um projeto no contexto em que ainda tem de haver uma conversa entre a Total e o governo. Bom, em princípio, não vejo uma margem de negociação dos custos que forem provados que de facto foram incorridos. O que significa que o governo só pode, de facto, deduzir no final a parte correspondente, a parte verídica dos custos e isso ser, de facto, comprovado. E se for comprovado pela auditoria. Agora, naturalmente que em termos de pedido de extensão do período de concessão acima do horizonte normal definido, isso já cabe, de facto, ter provavelmente maior informação. Não sei se a auditoria sobre estes custos pode dar informação relevante para conceder maior ou menor período de extensão, mas por mim, os argumentos para estender devem ser sustentados tecnicamente, o que de facto a Total pensa que perdeu, ou pensa que perde ou ganha quando estende o tempo de concessão do contrato. Do contrário, vai ser apenas pode ser talvez uma manobra de barganha da Total que o governo de Moçambique tem que certamente prestar maior atenção e assegurar que os interesses de Moçambique, do Estado moçambicano, prevaleçam, porque pode ser que também a Total, naturalmente, ela busca maximizar o lucro, pode estar a usar essa janela para poder, de facto, maximizar o período de concessão e oferecer maiores ganhos, mas é preciso haver, de facto, uma discussão em torno do custo-benefício associado a este processo. Talvez eu possa só explicar uma coisa. O artigo 25, ele suspende os prazos. E ao suspender os prazos, aqueles prazos depois têm que ser, portanto, houve suspensão do prazo. Então significa que durante o período que esteve a força maior, o prazo não contou. Aqueles são 4 anos e qualquer coisa, né? Porque estamos a falar de maio, vai fazer agora 5 anos em maio. A força maior foi
foi levantada em 7 de novembro, então estamos a falar de 4 anos e qualquer coisa. Então há uma suspensão do prazo, significa que o prazo não contou. E também clarificar que o abrigo da lei do petróleo já existe, qualquer concessionária que esteja dentro de um contrato, ela pode pedir uma prorrogação do contrato de concessão. Isto é permissível, o abrigo da lei do regulamento. Está previsto. Agora, compete ao governo ver os termos e condições e as suas condições. Então, isto é uma coisa normal, não é? É que parece que estamos a tratar isto como se fosse uma coisa normal. Isto é uma coisa normal. Agora, cabe ao governo verificar, olha, estes termos são bons para mim, ou até sentar, mas se houver necessidade dessa extensão, não é? E renegociar esses termos e condições e ver a sua parte. Pois. E agora, o novo calendário determina que em 2029 o projeto deverá estar já efetivamente concluído. Há alguma cláusula de responsabilização ao operador em caso de incumprimento? Certamente, a lei tem regimes muito específicos, a lei e o próprio contrato de concessão já prevê regimes muito específicos em casos de incumprimento. Não penso que vai ser o caso, mas pronto, né? Eu sou muito otimista. Mas existe incumprimento e o incumprimento pode culminar com uma multa, suspensão ou até mesmo revogação do próprio contrato. E nesse aspecto o regulador tem um papel muito importante na fiscalização, monitoria, e esta auditoria também faz parte de uma das iniciativas do Governo através do INP para verificar que todas as questões e obrigações estão a ser cumpridas. Pois, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a ENH, é a única que está lá, do Estado moçambicano, né? Depois da Total com 26,5%, Mitsui do Japão com 20%, depois aparece a ENH com 15% de ações. Como é que depois garantimos que a Total participa nestes projetos, um projeto de 20 bilhões de dólares, como é que depois participa no pagamento e como é que ganham? Como é que ganha a ENH, como é que ganha Moçambique? Bom, na verdade, olhando para as projeções que foram inicialmente feitas da comparticipação da ENH nesses projetos, nessa porcentagem que fez referência, se considerarmos o calendário normal sem suspensão, sim, haveria ganhos relativamente significativos para a ENH. Mas com a suspensão, por causa do tipo de comparticipação da ENH nestes projetos, porque na verdade foi como se fosse um crédito cedido pelos sócios, na verdade, para a ENH poder comparticipar, o que significa que tem que ressarcir este crédito e há juros envolvidos. Então, num contexto de extensão, num contexto de paralisação e suspensão, como nós assistimos, o que acontece é que os juros da demora, por exemplo, do tempo de pagamento deste crédito que foi cedido com antecedência para a ENH participar nos projetos, acumulam-se também. O que significa que, provavelmente, na minha expectativa, nas minhas projeções até individuais, os ganhos para Moçambique não serão diretamente através da ENH. Na verdade, a matriz de receitas que Moçambique espera encaixar estão associados aos bônus de produção, aos royalties, os tais 2 a 6% que evoluem ao longo do tempo, o petróleo lucro. Quer dizer, todos os outros mecanismos são mais relevantes do que a comparticipação da ENH por causa da suspensão. Talvez eu podia dizer diretamente, o maior custo da suspensão deste projeto, número 1, é de facto dissolver os ganhos que a ENH esperava em termos de sua comparticipação, e 2, a dedução da matéria coletável, que a Total terá que fazer por causa dos 4 bilhões de custos recuperáveis que está a reivindicar neste momento, que são objeto da auditoria, que mais tarde vamos saber quando é que de facto vai ser deduzido. Essas foram as principais perdas econômicas, financeiras, associadas à suspensão. Pois, o EGA está a explicar que, na verdade, a ENH perde mais do que ganha com o tempo em que o projeto esteve paralisado, mas outra forma de ganho é através do famoso conteúdo local, que aposta em empresas nacionais para a prestação de serviço ao projeto. Há metas que estão estabelecidas para o conteúdo local? Sim, existem metas muito estabelecidas e talvez explicar também que existe um plano do conteúdo local que é aprovado com plano de desenvolvimento. Neste momento já existe um plano de conteúdo local e, claro, ele vai ser atualizado porque agora estamos num contexto diferente e este plano de conteúdo local não é só uma obrigação legal,
mas também uma estratégia económica e social, de desenvolvimento económico e social interno, não é? E, portanto, há um comprometimento de 2,5 mil milhões de dólares para uso em empresas moçambicanas, não é? Empresas locais, moçambicanas e locais. E também os 17 mil trabalhadores nesta fase também têm que ter prioridade para nacionais. Pois. Então existe um comprometimento e isto é uma questão que também o regulador está a observar muito de perto, porque já temos empresas capazes, já temos nacionais também capazes e que podem estar envolvidos neste projeto, tudo para o benefício e interesse do país. Pois, Egas, é o que se diz, 17 mil empregos, 80% da mão de obra nacional. O presidente disse ontem que durante toda a vida do projeto, 35 mil milhões de dólares para os cofres do Estado moçambicano, de diferentes formas. Significa que há ganhos associados. Quais outros é que está a haver? Bom, eu acho que, claro, um dos principais ganhos é esse financeiro direto, mas eu olho para este projeto, até porque não vai começar tão já, temos que esperar até 2029, mas eu olho para a combinação dos diferentes projetos cujo arranque começa em 2029 como uma oportunidade para Moçambique, de facto, investir no desenvolvimento do seu capital humano, no desenvolvimento das suas infraestruturas, no desenvolvimento, por exemplo, da sua agricultura, dos setores produtivos. Na verdade, no fim, todos vamos comemorar estes projetos, dependendo da forma como as receitas vão ser usadas para diversificar a economia. Eu acho que este é o ponto-chave. Todo esse dinheiro está a falar, 35 mil milhões de dólares, empregos e tal, se forem temporários, se eles entrarem e não criarem uma base sólida na economia para os outros setores, então não vamos ter, não vai ser sustentável. Depois de terminar o projeto, vamos ficar a nos olhar. Então eu acho que, mais uma vez, o presidente tem estado a liderar muito bem, tal como fez com a Sazole em Inhambane. Acredito que ele tem a experiência e aparece talvez no momento certo para poder negociar melhor esses elementos. Ainda bem que a lei de conteúdo local foi discutida no ano passado. Eu acredito que é um enxerte necessário, quer dizer, é o condimento necessário para que os ganhos ultrapassem questões monetárias, mas, sobretudo, tenham maior impacto para o desenvolvimento. Eu acho que conteúdo local e o uso das receitas para os setores chaves e de longo prazo é o que vai ser determinante depois dos 25 anos. Nestes projetos, mas sei que queria dizer alguma coisa. Queria só dizer que neste evento que houve no dia 29, penso que foi reafirmada a posição do Governo através do excelentíssimo Presidente da República, em que as receitas do gás vão ser usadas como pilares de transformação da economia nacional, da indústria e da segurança energética a nível regional. E isto é muito importante, não é? Queria perguntar, neste projeto sempre questiona-se muito a questão ambiental. Disse que, do ponto de vista de contrato, não houve necessidade até agora de revisão, apenas houve suspensão dos prazos, mas esta componente ambiental teve que ser revisitada para a retoma? Sim, porque revisitada não é bem o caso, né? Mas a licença ambiental ela foi suspensa. Exato. Bem, o INP ele participa, mas não é o INP que emite as licenças ambientais, obviamente. Mas nós participamos, nós emitimos pareceres e nós estamos por dentro, temos uma direção que trata destas questões de fiscalização e meio ambiente e segurança. A licença foi suspensa a quando da força maior, porque as atividades obviamente foram suspensas e houve uma necessidade de se retomar a licença. Então a licença teve que se retirar a suspensão da licença e este assunto já está a ser tratado. Mas o projeto em si, ele não acarreta grandes transformações, a não ser aquelas que têm que lidar com a dinâmica do próprio setor neste momento. Então, em princípio, a licença ambiental é a mesma, com algumas adaptações, quer dizer, não há transformações grandes, não há mudanças grandes. Foi só o evento da Força Maior. O evento da Força Maior não teve uma direção, não estava diretamente ligada às questões ambientais, não é? Pois, Egas, quando se fala de gás, fala-se de projetos milionários, isso mexe com os moçambicanos e muita gente acredita que o país pode sofrer transformações e ver-se o desenvolvimento de forma imediata.
acabou até dizendo que isso só começa em 2029 e começa a exportação e depois o consórcio foi buscar dinheiro em algum sítio, esse dinheiro tem que voltar. Que cuidados de gestão de expectativas é que recomendaria ao governo? Bom, primeiro acho que primeiro é importante, de facto, dar a conhecer ao público sobre a boa nova associada à aprovação desses dois projetos. Mas um fator muito importante é deixar claro o calendário dos encaixes. Infelizmente, os contratos de concessão, eles não são favoráveis a Moçambique em termos de cedência de liquidez para o Estado moçambicano nos primeiros 5 a 10 anos, o que significa que podemos sim ficar, depois de 2029, é normal que fiquemos mais alguns anos, 5, 7 a 10 anos, a termos encaixes relativamente baixos em relação àquilo que vai ser, de facto, o nível de produção das próprias concessionárias. Nós só conseguimos, na verdade, aumentar a margem de ganhos, os percentuais, por exemplo, de royalties, assim como o petróleo lucro, só conseguimos negociar o fator R, né, numa margem que permite grandes encaixes em bilhões de meticais por ano, depois de uns 10 anos, depois do início da primeira exportação. O que significa que sim, vamos sentir alguma coisinha, aliás, não coisinha, alguma coisa. Daqui para lá, o que está a acontecer é o processo de operação. Quer dizer, há uns ganhos, aqueles contratos de início da operação, depois vamos começar a sentir em termos de exportação, mais uma vez ainda é um número. 5 anos depois, os 500, subimos para 500, 1.000 milhões, quando chegamos nos quase 1,5 mil milhões, agora estaremos mais ou menos na fase de maturidade do projeto. Então aí o dinheiro entra e a expectativa é que seja melhor usado para que os moçambicanos que criaram expectativas possam de facto ver o que está a acontecer e sentir o desenvolvimento, de facto. Uma última pergunta para a administradora, muito rapidamente. Estes contratos no quadro da transparência podem ou não ser divulgados para acesso dos moçambicanos? Está a falar dos contratos de concessão? Pois. Eles são públicos. Não, por exemplo, o resultado desta auditoria, teremos acesso? É pública. O relatório da auditoria normalmente ele é público. Pois. Eu penso que depois de ser entregue, ele normalmente, por lei, o resultado de uma auditoria é pública, mas penso que o Presidente e o Governo estão a fazer tudo muito publicamente. Como pode ver, até nós não estamos a fazer muitas manifestações em relação a isso, porque o próprio Governo está a tornar este assunto muito público. Qual é a capacidade técnica neste momento do INP para fiscalizar um projeto desta dimensão? Bom, eu penso, posso ser uma pessoa suspeita, Pois. mas eu sou produto do INP, eu estou no INP há mais de 21 anos, eu sou produto do INP, nós apostamos nos nossos técnicos, temos muita capacidade, fazemos formação, temos muitos técnicos especializados em matérias de diversos engenheiros, químicos, temos juristas, economistas, especialistas em conteúdo local, então temos neste momento softwares que nos vão permitir ter uma visão real, em tempo real, do quais são os cumprimentos das obrigações contratuais. Eu penso que nós temos muita capacidade técnica, mas é sempre um desafio, há coisas novas que vão sempre surgindo, mas eu penso que o regulador está à altura. Está capacitado. Sim, está capacitado. Muito obrigado. Muito obrigado, administradora Naima Capão, administradora do Pluro de Gestão de Concessões e Contratos no INP. Obrigado, o economista Egas Daniel. Agradeço também aos telespectadores que hoje estiveram a acompanhar esta edição particular de Fatos e Análise, que falou da retoma do projeto de gás Moçambique LNG. Bom fim de semana.